Chegamos ao quarto episódio de Minhas Aventuras com Superman. E esse foi um daqueles episódios com muita coisa acontecendo, como o Superman se sentindo isolado da humanidade, o Lex Luthor sendo o Lex Luthor e manipulando a opinião pública, e a iminente chegada da Supergirl com o visual da número 18. E hoje vamos continuar a nossa saga para analisar todos os episódios da segunda temporada de Minhas Aventuras com Superman. Vamos ver as referências, que teve muita coisa nesse episódio também. Além disso, eu também vou falar dos arcos que os personagens estão passando até esse momento e as teorias que pode acontecer pro final da temporada. Porque, olha, tem uma nova teoria que muda tudo que a gente sabe sobre o desenho até agora. E vamos começar destacando que esse episódio foi, sem dúvida, o melhor da temporada até agora. Pelo menos no que envolve a história. Eu vou argumentar aqui que, em termos de roteiro, esse episódio foi o melhor de toda a série. Tivemos dois personagens muito bem desenvolvidos aqui, a Lois e o Clark. A jornalista com vários flashbacks para entendermos melhor o passado dela com o seu pai. E o Clark se sentindo sozinho por ser alienígena. E além disso, os coadjuvantes Luthor e Jimmy Olsen tiveram papéis fundamentais no próprio arco do Clark. Foi um belo uso dos dois personagens para justificar no final as ações do Clark para chamar a sua prima Kara. E esse foi um episódio que a história séria da temporada realmente funcionou. Só que é curioso como que eles conseguiram desenvolver isso para fazer funcionar no episódio. Porque tudo começa de uma maneira totalmente casual e até pode parecer que vai ser um episódio filler. Só que não é o caso. E você começa o episódio e realmente acredita que vai ser só um episódio focado na Lois, enquanto que o Clark está fazendo outras coisas não tão relevantes assim. Contudo, quando aparece Lex Luthor no palco para debater sobre vida alienígena e o impacto do Superman na Terra, você percebe que vamos ter um episódio especial. E isso não é uma crítica, é o contrário, é um grande elogio. Porque eu já falei aqui que para mim o desenho funciona melhor quando ele trata os episódios de uma maneira bem mais mundana. Algo bem episódico. E esse episódio teve esse clima. Mas quando você menos espera, a história vai lá e te dá um soco com alguns diálogos sensacionais, especialmente os diálogos do Lex Luthor. Para mim, esse é o roteiro ideal que os episódios precisam ter. Começa com algo extremamente casual, fazendo com que a audiência pense que vai ser um episódio filler. E aí, com o desenrolar da história, você faz com que a própria história atinja as convicções dos personagens. E aí você desenvolve eles. A história começa com Clark e o Jimmy chegando no seu apartamento e encontram o General Lane obcecado e com medo de estar sendo observado. Ele diz que na rua tem uma van suspeita e acredita que Amanda Waller saiba onde ele está. Essa conversa é interrompida por uma entrega para o Jimmy Olsen, e que é um convite para ele participar de uma conferência sobre o Superman, num evento promovido pelos Star Labs. E como Jimmy Olsen realmente é conhecido como o melhor amigo do Superman, essa ideia aqui foi genial. Os protagonistas até estão felizes, só que o Lane não compartilha dessa felicidade, já que ele tem certeza absoluta que está sendo observado. Isso porque ele tem uma fonte anônima que fica mandando mensagens para o seu celular antigo. Mais tarde, o Clark tenta falar com a Lois sobre o comunicador kryptoniano, mas, de novo, ele não consegue. É nesse momento que o Jimmy aparece na rua com uma limusine e chama o Clark para o evento da Star Labs. Ele quer que o Clark esteja lá. E o herói até pensa que é porque ele é alienígena e esse é um evento sobre alienígenas. Mas o Jimmy se explica, dizendo que ele quer realmente é a presença do seu melhor amigo para apoiá-lo. E esse foi um diálogo bem sutil, mas extremamente complexo para o Clark. Porque apesar do Clark já ser adulto, ele ainda está tentando se adaptar a viver entre os humanos. A gente viu aquele pesadelo que ele teve no primeiro episódio da segunda temporada. Ele ainda tem dúvidas, e mais do que isso, ele tem medo que as pessoas que saibam o seu segredo o tratem como alienígena. Ele quer ser visto como um humano. E é por isso que ele interpreta esse convite do Jimmy como algo que só aconteceu porque ele é alienígena. Levar o amigo alienígena na conferência de alienígenas. Só que ele está interpretando desse jeito porque ele tem medo de como que os humanos veem ele.
Mas é aí que entra o Jimmy Olsen. Ele é o seu melhor amigo. O Jimmy Olsen tá nem aí que ele é alienígena. E o Jimmy tira as dúvidas do próprio Clark, dizendo que ele quer o Clark ali porque ele é o seu melhor amigo. É ele que vai dar confiança pro Jimmy falar na plateia. Então vejam como que o desenho consegue desenvolver bem esse medo do Clark e mostrar que às vezes uma pessoa não vai superar o medo sozinha, mas também com o apoio de outras pessoas. É isso que dá confiança ao Clark. E o ajuda lentamente nessa longa jornada para se ver como um humano também. A outra coisa é que nessa cena tivemos referências a vários personagens da DC. Citaram o Professor Hamilton, clássico personagem do Superman que começa como seu amigo, e eventualmente o odeia pelo risco que o Super pode representar para a humanidade. Temos também a citação do nome Wade Allen, que é um general envolvido no projeto do Capitão Átomo. Também cita um senador chamado Sackett, que nas HQs do Super foi prefeito de Metrópolis. E todas essas pessoas aí que eu citei vão aparecer no final do episódio conversando com a Amanda Waller e o Lex Luthor. Enquanto isso, Lois tenta encontrar o seu pai. Ela quer comentar sobre a proposta de trabalho em Gotham. Só que o general não está no apartamento. A jornalista vê o seu pai caminhando de forma bem suspeita na rua. E isso desencadeia um flashback de quando ela era criança. E aqui ela, desde cedo, é treinada pelo seu pai. Ele tem medo de que a sua filha se machuque no mundo lá fora. E faz de tudo para prepará-la. O detalhe é que nesse primeiro flashback, a relação dos dois é muito boa. E a Lois se diverte com seu pai, e que parece até um pai bem presente. E esse vai ser aquele flashback dos bons. Aquele flashback que está completamente amarrado não só com o desenvolvimento da personagem, mas a temática do episódio. Na conferência, Jimmy e Clark se divertem com altas tecnologias desenvolvidas pela Star Labs, como esse escudo aqui que parece uma referência ao personagem Guardião. E isso sem falar que o design do escudo parece muito com os escudos que a gente vê na franquia Gundam. Toda a interação do Jimmy com Clark é espetacular. Especialmente com o Clark falando que com o Jimmy, ele pode ser ele mesmo, sem ter medo de ser julgado por ser alienígena. Já a Lois segue o seu pai para uma espécie de esconderijo que ele guarda suas armas. E ela teme que novamente o seu pai vai abandoná-la sob o pretexto de deixá-la mais segura. E a Lois imediatamente reprova as atitudes de seu pai. E justamente porque ela já viu isso acontecer antes. Ela já viu o seu pai sair e deixar ela sozinha. E no final, quem sempre é prejudicada com isso é ela mesma. Mesmo que todo o pretexto da ação do Sam Lane seja proteger a sua filha. O problema é que nesse momento, eles são atacados. O vilão Damage aparece, e os Lanes fogem em direção aos esgotos. Isso desencadeia o segundo flashback, só que agora com a Lois adolescente. Ela continua fazendo os mesmos treinamentos de antes. Mas tem uma grande diferença. A sua relação com seu pai está diferente. Ela reclama que o seu pai constantemente tem que se mudar por causa do seu trabalho no exército. Isso traz consequências muito fortes na vida da Lois, porque ela não consegue manter nenhuma amizade. Fica claro que pai e filha estão muito distantes nesse momento. E no fundo, tudo que a Lois quer é ficar mais com seu pai. Só que o general tá sempre trabalhando e escondendo os segredos até mesmo dela. E isso daqui eu achei que ficou muito bem executado no episódio. O Sam Lane é o clássico pai que quer tanto proteger a sua filha que não percebe o óbvio e no final quem acaba se ferindo emocionalmente é a própria filha. E assim, você pode argumentar que isso não é nada inovador, que é bem clichê. E é clichê, a gente já viu isso 500 vezes, especialmente nas animações da Disney. Mas não é porque é clichê que não possa ser bem feito. O que eu gosto principalmente desse flashback é que eles não estão desenvolvendo só essa relação para justificar por que a Lois não se dá bem com seu pai. O flashback também é extremamente útil para a gente entender a Lois do presente. Por que a Lois sempre quer fazer tudo de forma independente e sozinha? Por que a Lois se joga num prédio para chamar a atenção de um super-herói? Por que ela se coloca em risco de forma desnecessária? É por causa do seu pai! No presente, o Lane diz que sente muito pela forma que a criou. Só que, novamente, o momento tocante é interrompido por um vilão. O Caveira Atômica aparece, e ele ataca os nossos heróis, que precisam fugir desesperadamente.
Sem ter outra opção, o Lane vai até o local onde se encontra a sua fonte secreta, e que fica numa loja de penhores. E com isso, cortamos para o Jimmy e Clark. O painel que o Olsen vai participar é um debate sobre o problema do Superman. E agora ele vai ter que discutir com ninguém mais, ninguém menos do que Lex Luthor. E o Jimmy realmente tenta advogar a favor pelo Superman, dizendo que o herói só está tentando salvar todo mundo e fazer a coisa certa. Mas o coitado do Jimmy é engolido pelo Luthor, que simplesmente, na base da argumentação, consegue manipular todo mundo ali a temer o Superman. E aí, meus amigos, esse Lex Luthor mostrou a que veio. Isso aqui é Lex Luthor! Tudo bem, ele ainda tem cabelo, mas foi o Lex Luthor! O Luthor apela ao nacionalismo e à segurança dos Estados Unidos quando ele diz que hoje o Superman defende um lado. Mas e amanhã, se acontecer uma guerra? Qual lado o Superman vai escolher? E essa daqui realmente é uma apresentação digna de Lex Luthor. E o diálogo dele foi muito bom para um vilão. E não é que eu concorde com o Luthor, muito longe disso, eu acho que ele está errado, mas eu consigo ver a argumentação que ele está fazendo e acho extremamente incrível ele conseguir manipular as pessoas que estão no auditório a terem medo do Superman. É importante lembrar que esse Superman recém começou a ser Superman nesse universo. O Superman ainda tem que se provar e ganhar a confiança da população. Algo que claramente ele ainda não conseguiu. E o Lex Luthor consegue observar isso. E ele manipula colocando o dedo na ferida onde pode argumentar que o Superman pode ser perigoso para a humanidade. Nós sabemos que o Superman não é perigoso para a humanidade porque a gente conhece o Superman. A gente vê as histórias na perspectiva dos amigos do Superman. Mas as pessoas que estão no auditório não conhecem o Superman. Não conhecem a índole do Superman. E o Luthor alega que antes do Superman chegar em Metrópolis, a cidade era segura e que não tinha vilões robôs atacando a cidade. E aí ele usou um argumento que eu vejo bastante nas HQs do Batman, ou pelo menos via no passado, de que foi a presença do Batman que acabou inspirando outros vilões a serem vilões, a virarem palhaços malucos, a colocarem um ponto de interrogação gigante na camiseta deles. Eles só estão fazendo isso porque tem um herói que aparece nas manchetes, na televisão, na mídia, vestido de morcego. E o que o Luthor está querendo dizer é que o Superman é uma espécie de causa na cidade e o que as pessoas estão vendo ali são os efeitos da presença dele. E de certa forma, isso é um pouco o que o Lex Luthor lá do Batman vs Superman queria dizer, mas de uma maneira bem mais simplificada e eficiente. E olha, já dando a minha opinião, eu acho que era assim que o filme do Batman vs Superman tinha que ter abordado esse ponto. Porque o insight na hora que eles tiveram de fazer o roteiro do filme, tentaram observar a presença do Superman numa sociedade de uma forma um pouco mais realista. O problema do BVS não foi a ideia, foi a execução. Foi aquele plano mirabolante maluco do Lex Luthor com 300 mil etapas. E também aquela atuação, que realmente não foi boa. Mas vejam como que dava para pegar essa mesma ideia e desenvolver de uma premissa um pouquinho mais simples. Dava para fazer funcionar, só não precisava ter deixado complicado. Cortamos para Lois e seu pai. Eles entram na loja e descobrimos que o dono do lugar se chama Winslow Schott. Sim, ele é o homem dos brinquedos desse universo. Quem diria que um dos vilões mais famosos do Superman nesse desenho seria uma boa pessoa? Eu realmente fiquei surpreso com isso. Esse foi o easter egg mais aleatório que eu jamais poderia imaginar que eles iriam fazer. Eu jurava que eles iriam usar ele como vilão para uma terceira temporada. A Lois descobre que o plano do seu pai é fugir. E ela novamente desaprova essa ação. Apelando pelo bom senso, ela convence o seu pai a ficar. Só que o Winslow Schott trai os dois. Isso tudo era uma armadilha. E o pai da Lois caiu direitinho. E olha, eu fiquei com a impressão que o Winslow foi meio que obrigado a trair os seus amigos. Então não é que ele seja uma má pessoa e não é que ele vai ser um vilão no futuro. É só que ele realmente foi obrigado a fazer isso. Mas essa é a minha sensação, posso estar enganado. Contudo, ele parece gostar de brinquedos que explodem, já que o Lane usa um deles para conseguir fugir. Nessa fuga, eles conseguem chegar até a conferência da Star Labs. A Lois e o General lutam bravamente contra os 3 vilões da Força Tarefa X. Mas, por sorte, o Superman estava por perto e ajuda os dois. Usando a tecnologia de invisibilidade que apareceu antes, Lois e pai fogem, o que obriga a Força Tarefa X a recuar. O lugar todo fica destruído por causa da luta, e o Luthor usa isso como um argumento
para mostrar o quanto que o Superman é perigoso. Esse Luthor sabe o que está fazendo, hein? E ele ainda agradece ao Jimmy pelos seus conselhos lá do episódio 1. Eu disse que aquelas ações teriam consequências. É o efeito borboleta, você nunca sabe. E o Jimmy realmente fica abalado com isso. Sem palavras, ele foge e deixa o Clark sozinho. A sensação que eu fiquei é que o Jimmy se sentiu mal por ter decepcionado o seu amigo Superman. E o Clark, sem o seu melhor amigo e vendo todas as pessoas falando mal dele ali, decide sair da Star Labs. E o Clark, então, vai conversar com a única pessoa que poderia ajudá-lo, a Lois. Mas ele chega no pior momento possível, porque escuta a Lois conversando com seu pai sobre ele, e dizendo que o Clark é um pouco estranho e diferente. E o Superman interpreta que até mesmo a Lois o vê como alienígena, e se sente ainda mais sozinho. Ele sai dali e depois, finalmente, usa o comunicador para falar com a Kara. E aqui a gente teve uma cena muito boa. Eu acho que o desenho nessa temporada desenvolveu o Clark muito bem para justificar essa ação que ele toma aqui. Ele tentou conversar com a Lois em outros momentos, e ele não conseguia. Mas no final, o que leva ele a querer se comunicar com a Kara é que ele não queria ficar sozinho. E esse é um sentimento que é fácil da gente entender o lado dele. Ainda mais nesse episódio que foi desenvolvendo isso tão bem. A Lois depois liga para o Clark, que ignora suas mensagens. E mais tarde, o General Lane desaparece, deixando a Lois também sozinha. Isso desencadeia o último flashback da Lois. E sobre como o General Lane, mesmo se importando com a sua filha, sempre a deixa sozinha. No intuito de protegê-la do mundo, Sam Lane machucou sua filha. E agora, no presente, ele comete o mesmo erro. Exatamente como a Lois do passado falou. Aliás, a transição do flashback para os dias atuais foi maravilhosa. A Lois criança, adolescente e depois adulta. Será que isso foi uma referência àquela abertura lá do Naruto? Olha, não sei se realmente foi uma referência, posso até estar forçando aqui, mas que foi cinema, isso foi. A Lois está sozinha e o Clark também está sozinho. E muito bom como eles encerram a jornada dos dois personagens, criando esse paralelo entre os dois. Mas é curioso que o que vai realmente curar essa ferida que eles têm nesse momento é os dois ficando juntos. No finalzinho do episódio, Luthor e Amanda Waller conversam com Hamilton, Hank, Weyland e Sackett sobre apoiar a Força Tarefa X. E olha só quem decidiu aparecer de novo, o nosso amigo Hank. Eu tô dizendo desde o início da temporada que esse cara é bem suspeito, hein? Hank, justamente Hank. Eu acho que existem 3 possibilidades para esse Hank. A primeira é ele realmente virar o Superman Cyborg. A segunda é ele virar uma espécie de fusão com o robô Metalo. E a terceira, que eu admito que é um pouco absurda, é ele se envolver no projeto do Capitão Átomo. Mas como eles citaram o General Weyling, eu também não acho assim tão impossível disso acontecer. Lembrando que o General Weyling tem uma relação direta com o projeto do Capitão Átomo. E também porque faz sentido no contexto da história nesse momento, do jeito que as coisas estão andando, o próprio governo dos Estados Unidos querer ter o seu Superman, e daí saiu o projeto do Capitão Átomo. Mas também essa é só uma teoria, e uma teoria bem improvável de acontecer. O que eu acho que pode acontecer é esse negócio do Superman Cyborg. A última cena do episódio é aquele guerreiro kryptoniano aparecendo na Terra e a observando do espaço. E é aqui que vem a teoria que muda tudo que a gente sabe do desenho até agora. Será que esse guerreiro kryptoniano, na verdade, é a Supergirl? Isso porque a gente sabe que a Kara vai aparecer no episódio 5. No teaser do episódio 5, dá pra ver a Kara andando na Terra e com um visual da número 18. Adorei essa referência ao número 18. E não ficaria surpreso se ela tiver uma personalidade meio número 18. Agora, é só torcer para essa número 18 aí não querer ficar com o careca da história, né? Um tal de Lex Luthor. Mas assim, ó, brincadeiras à parte, o final desse episódio realmente muda tudo que a gente pensava sobre esse personagem até então. Existia a possibilidade dele ser o Zod, agora eu acho que é bem improvável dele ser o Zod, e tudo realmente aponta que seja a Supergirl ali. E talvez essa Supergirl nem seja do mal, mas ela tenha sido educada desde criança a ser desse jeito. Vocês lembram daquele último episódio do Superman Animated Series? Que o Darkseid meio que faz uma lavagem cerebral no Superman, e o Clark realmente acredita que foi criado pelo Darkseid?
Talvez aconteça alguma coisa desse tipo com a Kara, só que com o Brainiac. Eu acho que isso é bem possível de acontecer. Lembrando que havia 2 vilões. Esse daqui, que tem a cabeça mais pontiaguda, e a teoria até agora tudo aponta a ser realmente o Brainiac. E tem esse daqui, que o pessoal até especulava que poderia ser o Zod, mas que agora tudo aponta para ser a Kara. Enfim, as teorias estão aí. E depois desse episódio, eu tô ainda mais empolgado pro restante da temporada. Foi um grande episódio, não só por ser um episódio muito bem escrito, mas só esse finalzinho e o que eles fizeram com o Lex Luthor justifica, assim, ficar empolgado pro resto da temporada. Hoje eles mandaram muito bem. E pra mim, sem sombra de dúvidas, foi o melhor episódio da temporada. Olha, o único ponto negativo foi que eu achei que a animação estava um tanto quanto travada nesse episódio. Especialmente ali na hora da cena de ação com o Superman. Mas isso não tira o mérito do episódio e não tira o mérito da história. E beleza, chegou a hora da nota. Confesso que tô entre 7,5 e 8. Vou puxar um pouquinho pra cima, porque eu realmente gostei desse episódio, vou dar nota 8. Espero realmente que os próximos episódios mantenham esse nível, porque se tiver esse nível, tá muito bom pra mim. Mas enfim, gente, essa daqui também é só minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês estão achando de minhas aventuras com Superman. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o vídeo analisando o episódio 4 de Minhas Aventuras com Superman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.